Você já percebeu que algumas coisas que parecem pequenas podem transformar tudo? Um pensamento, uma influência, uma ideia aparentemente inocente. Jesus alertou seus discípulos sobre isso. Olá, muito bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 13 de março de 2026 e o Conselho do Alto vem de Marcos 8, de 13 a 21. Depois de atravessar o mar com eles, Jesus disse algo curioso. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas os discípulos entenderam tudo errado. Eles começaram a discutir entre si porque tinham apenas um pão no barco. Pensaram que Jesus estava falando de comida. Então Jesus os confronta. Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Vocês ainda não entenderam? E ele faz os discípulos lembrarem de algo poderoso. Quando 5 pães alimentaram 5.000 pessoas, sobraram 12 cestos. Quando 7 pães alimentaram 4.000 pessoas, sobraram 7 cestos. Ou seja, o problema nunca foi o pão, o problema era a maneira de pensar. Quando Jesus fala de fermento, ele está falando de influência. Fermento é algo pequeno que aos poucos transformam toda a massa. O fermento dos fariseus era religiosidade sem vida, aparência espiritual sem transformação real. Já o fermento de Herodes era a mentalidade de poder, da política e do controle. Jesus estava dizendo algo muito sério. Certas mentalidades contaminam a fé sem que a pessoa perceba. E o mais impressionante é que isso aconteceu com pessoas que estavam dentro do barco exatamente com o próprio Jesus. Eles tinham visto milagres gigantescos, mas ainda estavam preocupados com um pão. Isso nos ensina algo profundo. Quando esquecemos o que Deus já fez, começamos a viver dominados pela falta. Mas quem se lembra da fidelidade de Deus vive com outra expectativa. Se ele já multiplicou pães antes, ele continua sendo o mesmo hoje. Por isso, vigie aquilo que entra na sua mente. Nem todo pensamento merece um espaço no seu coração. E nunca se esqueça do que Deus já fez na sua vida, porque a memória da fidelidade de Deus fortalece a fé para o presente. Quem se lembra dos milagres de ontem não vive com medo de qualquer falta no dia de hoje.